Gravação iniciada, presidente. Muito bom dia, eu sou Paulo Matesconi, presidente da segunda turma, quarta Câmara da primeira sessão do CARF. Estamos iniciando as sessões desta quarta-feira. Eu estou com os meus colegas julgadores que participaram dessa sessão, Marco Rogério Borges, o Leonardo Luiz Pagano Gonçalves, a Carmen Ferreira Saraiva, a Júnia Roberto Gouveia Sampaio, o Iago Jung Martins, Luciano Bernardi e o Tiago Dayan da Luz Barros. E vamos iniciar os julgamentos nessa quarta-feira, período da manhã, e após o almoço, a partir das 13h30. Nós iniciamos com a pauta de hoje, tem algumas sustentações orais, então nós vamos iniciar, como a gente sempre faz, com essa preferência, para que a gente já possa liberar os patrões que também têm a participação virtual. São dois processos, inicialmente da minha relatoria, o mesmo contribuinte, chamado-se Florestal Rio Largo. Eu peço então ao Marco Antônio, que está no apoio Brasília, aqui em cumprimento também, para que convoque o patrão na sala. Marco, por favor. Ok, presidente, farei a convocação agora. Os colegas, meus dois votos já estão disponibilizados. Acordo da Florestal Rio Largo. Tem 62, presidente da pauta, doutor José, e antes José, esse processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Eu tenho 62, 67 da pauta, doutor Leandro José, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrão convocado, presidente. Obrigado. Bom dia, doutor. Bom dia. Você está nos vendo e nos ouvindo? Está me ouvindo? Perfeitamente. Perfeito, doutor. Só um minutinho, então, que eu vou disponibilizar meu voto. Nós vamos fazer o julgamento de processo, dois processos do seu contribuinte, senhor patrono, a Florestal, e é justamente da minha relatoria. Só peço um momentinho, por favor, para que eu possa disponibilizar o voto. O voto já está aí na nossa caixa de trabalho. E eu vou fazer um breve relato. O senhor pretende fazer a sustentação oral dos dois processos, ou o senhor vai fazer de cada um? Como é que faz, doutor? Não, posso fazer de forma simultânea, porque os fatos são os mesmos, né? Uma parte é imposto de renda e outra parte é contribuição social, mas a questão do recolhimento a maior, a questão da não retificação da DCTF, etc., são os mesmos argumentos. Aí eu posso fazer de forma conjunta, sem problema nenhum. Vamos fazer o seguinte, eu vou relatar, então, o processo que é o final 2012-63, e se o senhor tiver, eu vou fazer um breve relato, se o senhor quiser já fazer a sustentação, o senhor faz, e depois eu faço o outro, se o senhor quiser complementar, o senhor complementa, tá bom assim? Fica ok, melhor. Combinado. Então tá, então, aos colegas já conseguiram acessar meu voto. O item 62 é um recurso voluntário interposto pela contribuinte identificada, decisão da Delegacia de Salvador, ratificando o entendimento da DRF Porto Alegre, expressa um despacho decisório, no seguinte sentido: foi negado o pedido do direito creditório requerido e a compensação da homologação, inconformada a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade, tentando justificar as suas informações, dizendo que no quarto trimestre de 2010, apurou o CSL a pagar no valor de R$151 mil, efetuou o recolhimento em 28 de 1 de 2011. Em 31 de 1 de 2011, por equívoco, fez um recolhimento adicional de R$47.520 e preencheu a DCTF informando que no valor devido, o valor apurado no quarto trimestre a quantia de R$198 mil, que é justamente a soma dos dois valores. A DPJ entregue em 29/6 preencheu, segundo o contribuinte, corretamente o valor correspondendo a R$151.417. Que se a DCTF tivesse sido retificada, nada disso teria ocorrido, mas em função da busca da verdade material, o contribuinte entende que houve um pagamento indevido, devidamente comprovado, e requereu, então, esse direito creditório, que acabou sendo indeferido pela delegacia e também pela DRJ, que fez julgamento em primeira instância. Acho que isso é o suficiente, doutor. O senhor tem mais alguma necessidade de alguma outra informação? Não, são esses fatos mesmo. Então, o senhor tem o tempo regimental para as suas colocações, por favor. Ok.
Então, como o doutor relator falou, o objeto da apresentação é o recolhimento por equívoco ou a maior de um adicional, tanto do imposto de renda quanto da contribuição social correspondente ao 4º trimestre do ano de 2010, né, cujo crédito desse recolhimento a maior foi buscado via PERDICOM, mas o fisco negou sob 2 argumentos, que não houve a retificação da DCTF e a falta de documentos, de juntada de documentos fiscais e contábeis que comprovasse a devida apuração tanto do imposto de renda quanto da contribuição social. Os valores e documentos estão expostos aí no relatório e na origem dos fatos, aí, conforme os memoriais e o recurso trazido. Quanto à falta da retificação da DCTF, a decisão recorrida alega que, após a ciência do despacho decisório, poderia o contribuinte ter feito a retificação da mesma. Mas a falta da retificação da DCTF não elide o direito creditório da recorrente e não constitui óbice a homologação da compensação. Assim, algumas vezes, reiteradamente, esse conselho já se manifestou, e conforme também decisões já citadas no recurso feito. Noutros termos, a ausência da retificação não seria obstáculo à efetivação do crédito da recorrente pela via da compensação. O que realmente importa, como dito ali no relatório, é a verdade material que emerge dos documentos que evidenciam a liquidez e certeza do crédito. A recorrente demonstrou que se equivocou ao informar na DCTF, tanto relativo ao 4º trimestre de 2020, os valores do imposto de renda e da contribuição social. Houve também 2 recolhimentos, um valor efetivo e um valor complementar. Esse valor complementar que foi pago a maior ou erroneamente, né? Esse demonstrativo foi feito, inclusive, do equívoco, foi feito, inclusive, juntando-se a DIPJ, que comprovou a apuração do 4º trimestre de 2010, tanto do imposto de renda quanto da parte da contribuição social. E a DIPJ foi devidamente recepcionada e liberada pelo fisco, sem qualquer ressalva, né? Inexistindo divergência em relação à DIPJ transmitida, tem ela valor probante para efeitos de demonstrar que o valor devido a título de contribuição social e do imposto de renda é menor do que aquele que foi recolhido, na exata medida do montante utilizado na compensação objeto dos 2 processos administrativos, itens 62 e 67 da pauta. E para não prosperar a alegação de falta de documentos que o fisco trouxe, que comprove a correta apuração dos tributos, a recorrente acostou ao recurso cópia do balanço patrimonial e demonstrativo do cálculo, tanto da contribuição social quanto do imposto de renda. E ambos colaboraram com as informações contidas na DIPJ, em especial quanto aos valores recolhidos corretamente e a parte que foi recolhida a maior ou indevidamente. A informação de que o valor confessado em DCTF deve prevalecer em face daquele posto na DIPJ contém até mesmo uma contradição em si mesma, pois, antes disso, a mesma decisão admitiu não ser necessária a retificação da DCTF para demonstrar o direito creditório. Tratando-se de tributos, de outra forma, né, de sujeitos ao lançamento por homologação, a DIPJ e a respectivo DARF caracterizam a ação do contribuinte em declarar e em pagar antecipadamente, sob condição resolutória. Portanto, se fosse para eleger qual a declaração que se sobrepõe DCTF ou DIPJ, é certo que essa deveria ser DIPJ, onde o contribuinte demonstra a apuração dos tributos devidos, podendo o fisco, no prazo de 5 anos, revisar o lançamento de eventuais diferenças a apurar.
Lembrando que, além da prova da DIPJ, houve a apresentação do balanço e do demonstrativo de cálculo dos tributos, né? As informações e provas colacionadas nos autos não deixam dúvidas acerca do valor efetivamente devido, tanto do imposto de renda quanto da contribuição social, e do valor recolhido indevidamente num segundo recolhimento realizado, né? Cujo montante foi utilizado para a compensação de que trata os dois recursos administrativos e pelo qual o recurso foi feito e pede reforma da decisão. Por toda essa rápida explanação, então, porque o caso, de certa forma, é simples, né? A gente entende que está demonstrado na impugnação, no recurso e demais peças processuais o direito do contribuinte, e esperamos que o recurso seja admitido, conhecido e provido, reformando-se a decisão recorrida. Era isso, relator e demais conselheiros. Muito obrigado, doutor. Então, eu passo agora ao voto. Está nas folhas 6, a tempestividade foi reconhecida. Aí eu começo dizendo um destaque inicial que é relevante. A matéria é de cunho essencialmente probatório, impondo verificar se a recorrente trouxe a documentação necessária para que sejam afastadas as ressalvas que o despacho decisório impôs para o reconhecimento do direito creditório e, subsequentemente, a homologação da compensação, e que a decisão do primeiro piso solidamente elencou e especificou a saber. Isso está na DRJ. Disse lá da DRJ que o valor de 47.520 apurado em 31/12/2010, recolhido em 31/1/2011, DARF, Código de Receita 2372, estava alocado a débito da mesma característica declarada na DCTF número tal, apresentada em fevereiro de 2011. Após a ciência do despacho decisório, a interessada poderia, isso é palavras da DRJ, a interessada poderia ter apresentado a DCTF retificadora, reduzindo o débito de contribuição social, a fim de que coincidisse com a apurada de IPJ, não havendo impedimento para isso. Terceira manifestação da DRJ. A retificação da DCTF estava disciplinada à época pelo artigo 9 da IN 1110, que mostrava como deveria ser feito isso e a contribuinte não fez. O prazo para a retificação de 5 anos contados da entrega consta do parágrafo 5º, e tal prazo encontra-se esgotado, ou seja, a DRJ entendeu que já não daria mais para fazer a retificação como pretendia a contribuinte. Também disse inexistir possibilidade de retificar de ofício, que foi requerido também pelo contribuinte, né, pela manifestação de conformidade, como requerido pela contribuinte. Disse ainda a DRJ que a DCTF constitui em confissão de dívida, em paz que a DIPJ não possui essa característica, porque a contribuinte tocou muito nesse assunto e acabou de reforçar na tribuna agora a respeito da DIPJ. Finalmente, disse a DRJ que, uma vez que a DCTF não foi retificada em tempo hábil, a forma de comprovação do pagamento indevido ou a maior seria juntar a documentação fiscal e contábil que comprovasse a apuração correta da contribuição social devida no quarto trimestre de 2010 e que não foi anexada a manifestação de conformidade. Na sua peça recursal, o recorrente teceu longos comentários acerca da verdade material do processo administrativo, não nega que não retificou tempestivamente a DCTF, mas terminou por cobrar incisivamente que a autoridade fiscal investigue a correção do valor que pretende ver repetido, mais ou menos como o patrono acabou de se manifestar agora na tribuna virtual. Eu trago alguns excertos do recurso voluntário, que já foram estão citadas, e complemento em seguida. Feitas as transcrições acima, de se esclarecer para que não pairem dúvidas, primeiro, que é inequívoco que a verdade material é fator determinante no processo administrativo fiscal, e sua busca tem sido reiteradamente permitida e exigida pela jurisprudência do CARF desta segunda turma da quarta Câmara, onde pontificam centenas de acordos relatados por todos os conselheiros que acompanham, inclusive, esse relator. Todavia, essa busca, nos casos em que envolvem pedidos de restituição, ressarcimento ou compensação, o PERT-COMP, exige a participação ativa do autor do pleito, ou seja, a contribuinte interessada a quem cabe nos termos do artigo 373, inciso 1º do CPC, o artigo 36 da Lei 9784, o 16.3 do PAF e artigo 28 do Decreto 75/74, municiar os autos com as provas concretas do direito que alega possuir, não bastando somente as argumentações fáticas e de direito apostas nas peças recursais, e muito menos a tentativa de transferir ao poder público tal munus. Alegações como feitas pela recorrente no recurso voluntário, folhas 96, por exemplo, dando a entender que o fato de a DIPJ ter sido recepcionada pelos sistemas da Receita Federal e constar como liberada,
chancelaria todas as operações realizadas pela contribuinte e não tem o menor respaldo legal em qualquer sentido lógico, mas não fosse pelo fato de se tratar, como o próprio nome diz, de declaração de informações, o que, por obviedade ímpar, presta-se exatamente a isso, prestar informações ao fisco, que as utilizará na consecução de sua política tributária e fiscal e, se entender pertinente, tomará as medidas que tal planejamento exige. Finalmente, no contexto aqui analisado, o cenário é absolutamente claro no sentido de que o que realmente importa, mais que ponderações de cunho filosófico ou acadêmico, ainda que tecnicamente profundos, são as provas exigidas pela legislação e retratadas no despacho decisório da decisão recorrida, ou seja, a escrituração da recorrente, como bem esclarecido pelas textuais palavras do voto condutor da relatoria do primeiro grau, folhas 66, aspas, uma vez que a DCTF não foi retificada em tempo hábil, a forma de comprovação do pagamento indevido ao maior seria juntar em documentação fiscal e contábil que comprovasse a apuração correta da contribuição social devida no quarto trimestre de 2010. Tal documentação não foi anexada. Em síntese, o que se exige muito mais que palavras são documentos. Pois bem, depois de longamente circular pelos temas de direito que entendeu lei aproveitar, a recorrente concluiu seu recurso voluntário trilhando para aquilo que efetivamente era relevante, afirmando peremptoriamente nas folhas 96 do recurso voluntário. Diz a recorrente, portanto, se houvesse alguma divergência por parte do fisco, a situação seria outra. Dessa maneira, inexistindo qualquer divergência com relação ao DPJ, da vez não tem valor provante para efeito de demonstrar que o valor devido de contribuição é menor que aquele recolhido. Entretanto, para que não prospere o argumento de falta de documentos que comprove a correta apuração da contribuição social sobre o lucro, a recorrente acosta ao presente recurso voluntário cópia do balanço patrimonial e do demonstrativo de resultados do cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido que corroboram as informações contidas na DIPJ. Ora, palavras minhas, é exatamente isto que o despacho decisório e a decisão ACO exigiam desde os primórdios da peleja, cabendo ver quais documentos foram juntados, seus conteúdos e se são prestáveis aos fins pertinentes. Pois bem, compulsando os autos, tem-se que a recorrente juntou DRE nas folhas 129, planilha demonstrativa dos cálculos nas folhas 130 e 131, e além disso já havia sido encartada a ficha 18A da DPJ, além da DCTF e do PER de conta. Então, passo às suas análises. De plano, de se destacar que a recorrente optou no período objeto da demanda pelo regime do lucro presumido, de forma que, para fins fiscais, não está obrigada a manter essa escrituração completa, embora nada a impeça de possuí-la. Dentro desse contexto, a disponibilização dos documentos acima referidos me parece suficiente para se referir o lucro presumido apurado, ou seja, o rendimento tributável sujeito ao percentual do lucro para a contribuição social, que é 12%, acrescido integralmente das outras receitas, base de cálculo, bem como a subsequente contribuição devida calculada pela alíquota de 9% sobre a base de cálculo, conforme abaixo se demonstra. E agora eu trago a fotografia do balanço que a contribuinte trouxe em recurso voluntário. Então, aí os números e complementos. Somando as rubricas sujeitas à tributação pelo lucro presumido e calculando-se a contribuição devida, tem-se o seguinte: receita de vendas 5.266, alíquota de 12%, dá uma base de cálculo de 630, base de cálculo primeira, 632 mil, as receitas financeiras somaram 1.022, as outras receitas mais 27 mil reais, isso dá uma base de cálculo final de 1.682, com alíquota de 9%, 151 mil reais. Valores que são consistentes com o demonstrativo acostado pela recorrente. Então, está aí o que ela fez, 151 mil reais. E que convergem para o que consta na ficha 18A da DIPJ, linhas 1 a 27, que eu trago também. E complemento. Então, induvidosamente, as alegações da recorrente em relação aos valores tributáveis, base de cálculo e contribuição apurada estão comprovadas. E, nesse aspecto, dentro do princípio da verdade material, o seu pedido se robustece e afastam os óbices impostos pela DRF no despacho decisório e também pela DRJ no acordo, impondo reconhecer o seguinte quadro fático que aqui se estampa. Aí eu trago uma planilha que eu elaborei, recolhimento dia 28/1, do ARF código 2372, o documento está nessas folhas que eu citei, a comprovação se quiserem ver, 151 mil reais. O outro recolhimento, dia 31 de janeiro, mesmo código 2372, 47.520. Somando os dois, 198.935. Declarado em DCTF, também está nos autos, a DCTF, 198.935. Por isso que não foi reconhecido, os valores estão consistentes. Devia 198 e pagou 198. Porém, como nós vimos agora, na verdade, o valor devido seria 151 mil reais, que aponta, então, para um recolhimento maior, que é um débito de 47.507, que corresponde exatamente ao que consta no despacho decisório.
portanto, concluindo, em face do acima demonstrado, penso que as alegações da recorrente se robusteceram e estão perfiladas com os documentos acostados aos autos, ainda que somente tenham vindo a apreciação nesse colegiado, ou seja, em segunda instância, o que motivou, naquela oportunidade, a decisão de primeira instância de prover o pedido, porque não tinham esses documentos. Igualmente, aferidos os cálculos, há que se deferiu o direito creditório de 47.517,72, valor original, resultado exatamente da conta que eu mostrei acima na planilha. Tendo em vista que a DCTF aqui reportada, folhas 36, 46 e 62, foi apresentada pela recorrente declarando o valor devido de contribuição no importe de 198, quando o correto seria 151 mil, a unidade de origem deverá tomar as providências necessárias e efetuar os devidos ajustes nos sistemas da Receita Federal, de modo a adequar as informações e registros que estão lá inseridos ao que aqui foi decidido. Assim, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de 47.517 e homologar as compensações pretendidas através do pericômbio notal, limitados, obviamente, ao limite do direito ora reconhecido. É o voto. Alguém quer se manifestar? Bem rapidinho, presidente. Alguém vai falar, precisa abrir o microfone. Sim. Bem. Fala, Iago. Só o registro, porque essa questão de não retificação da DCTF, ela é relevante, né? Agora, como ela já não está mais em tempo hábil de retificação, mas só para ficar o registro, porque ela desmancha a não retificação desmancha todo o controle tributário que a Receita faz em relação aos contas correntes. Esse pagamento, esse DARF, esse indébito, ele, por não ficar registrado isso, ele permite que possa ser utilizado ou às vezes ser objeto de lançamento ou até mesmo de restituição indevida em razão da não retificação da DCTF. Esse paralelismo entre a DCTF e o pagamento, ele é a base de toda a administração tributária, não só no Brasil, como no resto do mundo. Então, a não retificação, ela gerou todo esse problema que a gente está vendo. Seria muito mais simples se tivesse retificado a DCTF desde o início. Né? Apenas isso, de acordo com o voto. Carmen. Só para complementar, né, um contraponto, o parecer da COSIT, número 2, de 2015, ele permite a análise dos registros contábeis, ainda que a retificação da declaração da DCTF não tenha ocorrido. É só isso. Alguém mais? Marco? Parece que se manifestou, levantou a mão? Não? Não, é só a questão que eu estava vendo o valor, né? Tem uma diferença de R$3, né? Por isso que não é total. Exatamente. Tem uma diferençazinha que até ele justifica, mas eu nem entrei nesse detalhe. O que presidente? você... Pois não, Wagner, desculpa. Não, era a diferença de R$3, é por isso que você deu parcial provimento, era isso a minha dúvida, desculpa. Iago, só a respeito do que você comentou, eu concordo plenamente com esse problema de o contribuinte deveria ter sido mais zeloso nesse aspecto. Né? Com relação a isso, eu concordo. Mas, de qualquer maneira, me parece, né, extremamente sustentável a posição dele, e documentalmente não há dúvida que ele fez o recolhimento indevido. Agora, como a Receita vai acertar isso lá nos sistemas, realmente eu também não sei. Iago, e demais, assim, a gente já conversou muito sobre isso nas sessões presenciais, até o Murilo também trazia muito a posição de que se não retificou, a DCTF não poderia dar o direito creditório, quando o Murilo estava na nossa turma. E a gente teve várias discussões a respeito. A primeira coisa, o contribuinte tem direito ou não tem? Essa é a essência da verdade material, que a gente prima. E a segunda coisa claro que ele poderia ter retificado o DCTF, mas se ele retificasse antes do despacho decisório, provavelmente não teria gerado nenhum processo administrativo nem nada, teria sido tudo concedido. Então, o imbróglio todo é que ele acaba sabendo, se fragando do erro dele, e é um erro do contribuinte, apenas depois do despacho decisório. Aí, como resolver, né? Então, e o sistema de conta corrente da Receita, a gente já conversou sobre isso também, e, salvo engano, isso aí é sanável lá, fica lá bloqueado e vinculado o DARF ao processo. Então, já teve essa conversa também uma outra vez. Também tivemos. De conta corrente, o presidente se lembra.
Eu, o Evandro e o Murilo ainda estavam na turma, e a gente discutiu como é que se resolveria no sistema da Receita para controlar isso, para não ficar. E, salvo engano, o Murilo até consultou a DRF, que estava mais próxima dele, e lá eles informaram que eles, com a decisão, eles vinculavam essa informação do processo e faziam a alteração necessária no conta corrente para ajustar. Mas é exatamente esse o ponto, Marco. A não retificação, ela gera toda uma demanda de um processo, entendeu? De decisão de primeira instância, de impugnação, de recurso. Conhece. Entendeu? Não, eu concordo, mas se ele retificasse a DCTF antes do despacho decisório, não geraria problema nenhum. O que o Marco está trazendo realmente foi até uma relatoria minha, parece que eu sou premiado com esse tipo de processo, e nós, na época, ficamos na dúvida, e o Murilo conversou na DRF lá de Florianópolis, ele disse exatamente isso que o Marco reportou agora estou lembrado disso, que eles têm condições de fazer uma vinculação e evitar esse tipo de problema, que poderia realmente, como o Iago levantou, até gerar uma possibilidade de contribuir ter um débito lá que ficasse pendente no sistema e fosse buscar no futuro, né? Então, de qualquer forma, acho que o acordo está aí, eles têm que cumprir, tanto que eu escrevi claramente, cabe lá tomar as providências devidas. Todos de acordo? Julgamento encerrado, provimento parcial em função desses R$3. O senhor entendeu a decisão, doutor? Seu microfone, por favor. Sim, perfeito, e vou puxar a orelha da parte contábil e fiscal lá, porque isso não ocorra novamente. Perfeito. Vou passar o outro processo, que é o 67, eu vou fazer um breve relato, e também já está, o item 67 já está aí na minha caixa de trabalho, praticamente é a mesma coisa, vou fazer um relato, se for o caso, o doutor faz a manifestação. Aqui também é exatamente a mesma situação, só que é o imposto de renda, tá? Já nas folhas 3, no comecinho, quando eu faço aqueles destaques iniciais, eu mostro isso aí, o contribuinte disse que lá, que apurou no quarto trimestre de 2010, aqui é o imposto de renda, R$20 mil, efetuou no recolhimento dia 28/1. No dia 31, por equívoco, efetuou mais um recolhimento de R$132 mil, redondos, né? Por isso que é um pouco estranho, talvez eles tivessem feito um cálculo lá na hora de algum valor, não sei, é um número redondo. Ao preencher a DCTF, informou a soma dos dois, 132 mais 20 deu o que está aí, 152. Na DIPJ, mostrou R$20 mil, 140,78 contra 20,134, por isso que dá essa diferençazinha de valores pequenos que dei provimento parcial no outro caso. Aí explica tudo que, como eu já falei no outro voto, é exatamente a mesma coisa. O contribuinte se bate na mesma situação, dizendo pela busca da verdade material, os fatos são exatamente os mesmos. O senhor deseja se manifestar, doutor, ou está suficiente isso aqui? O senhor já disse na outra. Isso está suficiente, relator. Ratifico aí as manifestações já realizadas. Muito obrigado. Então, eu vou continuar com o voto. Já estou nas folhas, então, folha 5. Os mesmos destaques que eu fiz naquele caso, faço nesse, a situação é exatamente a mesma. Não foi juntada a documentação na manifestação de conformidade, o contribuinte trouxe agora em recurso voluntário, né? E já vou direto na finalização do voto. Estou nas folhas 8. Analisando os documentos. DRE, balanço, planilha e tal. De plano, destacar que a recorrente optou pelo lucro presumido, como já disse no outro. Dentro desse contexto, aqui no caso do lucro presumido para o imposto de renda, o rendimento tributável é encontrado pela aplicação do percentual de lucro de 8%, acrescido integralmente das outras receitas, que no caso é a alíquota de 15% mais o adicional de 10%, conforme está demonstrado abaixo, que eu faço todo demonstrativo. Então, receita de vendas é a mesma coisa, 5.266, 8% da alíquota do presumido, dá 431 mil, mais as outras receitas, vai para 1.471.000, aí eu faço a conta lá do imposto de renda, de 15%, mais o adicional de 10% sobre a diferença, até 60 mil, porque é um trimestre, é o quarto trimestre, e os valores encontrados são esses aí, R$361 mil, que bate com o que o contribuinte formou no trimestre, e que converge também para a ficha 14A, linha 1 a 27 da IPJ encartada nos autos, que se vocês somarem os dois números finais, aí 220 mais 141, vai dar exatamente aquilo lá, R$361 mil que eu encontrei. Muito bem. Induvidosamente, as alegações se robustecem e estão de acordo. Todavia, atende até a verdade material. Agora, que aqui tem uma diferença em relação ao outro processo. Não se pode ignorar que a citada verdade material é uma via de mão dupla. Diga-se, da mesma forma que deve ser sempre buscada quando envolvam interesses dos contribuintes, não pode ser renegada quando estão em jogo os interesses da fazenda pública.
Com isso, quero dizer que, se comprovadamente os valores tributáveis, o lucro presumido e o imposto apurado restaram estampados, ou seja, está em cima dessa planilha que eu fiz, a base de cálculo, tudo certinho, o valor apurado, bate com a DPJ, mas agora tem uma ressalva que eu faço aqui. Se comprovadamente os valores tributários do presumido e o imposto apurado restarem estampado, o mesmo não se pode dizer a respeito do montante final do imposto de renda a pagar, que é a linha 34 da ficha 14A, isto é, se foi corretamente encontrado, e eu explico. A recorrente informou corretamente o imposto de renda devido pelo lucro presumido, linhas 26 mais 27 da ficha 14A, totalizando 361.936,62. A partir daí, inseriu na linha 29 da mesma ficha, de forma redutora, o valor de 341.795,84 a título de imposto de renda retido na fonte, finalizando por encontrar 20.140,78 como imposto de renda a pagar, linha 34, importe este com um ajuste de R$ 6,35, que foi recolhido em 28 de 1 de 2011, com o código 2089, conferido com a DPJ. Então, está aí. Dá exatamente esse valor. Portanto, no discorrer argumentativo da recorrente, este seria o imposto de renda efetivamente devido, que foi recolhido, de modo que o recolhimento de R$ 132 mil feito em 31 de 1, no mesmo código 2089, teria sido indevido, nascendo o pleito de repetição de débito que aqui se aprecia. Ocorre que, se de um lado os documentos encartados pela defesa bastaram para a comprovação da receita, do lucro presumido do imposto apurado, o mesmo não se pode dizer em relação ao valor final encontrado, ou seja, entre o valor devido e o recolhido, existe um fator redutor que necessita de comprovação. Afinal, como dito atrás, a verdade material exige a apuração correta do que aqui se discute, tanto em relação ao contribuinte, como no que diz respeito ao fisco. Dizendo mais claramente, para chegar ao valor de R$ 20.140,78, que seria o imposto de renda a pagar e foi recolhido, a recorrente subtraiu do imposto apurado no valor de 300, subtraiu do valor apurado o importe de R$ 341.795,84 a título de imposto de renda na fonte, ou seja, valores que ela, contribuinte, entende ter suportado no momento da obtenção de receitas, rendimentos, e que, por isso, seriam passíveis de dedução do imposto de renda apurado no quarto trimestre de 2010. Procedimento, diga-se, absolutamente de acordo com as normas vigentes. Nada contra. Porém, e aí reside a exigência que entendo deva ser cumprida para que as retenções de fontes sejam passíveis de dedução, é mister que, 1. Haja documentação comprobatória da retenção. 2. A comprovação de que os rendimentos que deram origem à retenção tenham sido oferecidos à tributação. Concluindo, desse modo, em face do que acima demonstrei, entendo imprescindível a conversão do julgamento em diligência, a fim de que a autoridade tributária, da jurisdição do contribuinte, ou quem lhe faça às vezes, porque hoje a Receita está assim, tudo virtual, providencie. 1. A intimação da contribuinte para que traga aos autos todos os documentos comprobatórios das retenções de fonte havidas no total de 341.795,84, conforme discriminado na linha 29, ficha 14A da DPJ de 2010, quarto trimestre, folhas 47. 2. Igualmente intima a interessada a comprovar, mediante documentos ou escrituração, que os rendimentos que deram origem a essa retenção tenham sido oferecidos à tributação. 3. Requisite a apresentação de quaisquer outros documentos ou informes entendidos necessários. E, ao final, elabore relatório circunstanciado, dando dele ciência ao contribuinte, para que, querendo exclusivamente sobre ele, se manifeste. Fim do tal prazo, os autos devem voltar ao CARV para julgamento. Em resumo, estou convertendo em diligência para a comprovação dos valores e da tributação da renda. É isso. Dúvidas? Então, por unanimidade de votos, convertido em diligência. O senhor entendeu, doutor, a posição final? Perfeito, doutor relator. Então tá. Ele está convertido em diligência para que a delegacia lá de Porto Alegre, ou quem fizer as vezes dela, porque hoje está tudo virtual, não sei se continua dessa forma, vai intimá-los para apresentar esses documentos. Perfeito? Perfeito, então. Obrigado, bom trabalho a todos aí. Bom trabalho para o senhor também, um bom dia. Igualmente. Até logo. Pois bem, gente. Tem mais uma sustentação oral? Tem mais gente na sala, Marco Antônio? Presidente, tem sim. Tem os dois patronos, já consegui contato com outro que não estava comunicando, né, do item 68, não, 74. 68 já está na linha.
Tá, vamos fazer o seguinte, segura 5, 10 minutinhos aí, eu vou fazer um outro processo para que eu possa, esses dois processos são da minha relatoria também, eu tenho que fazer umas anotações aqui como presidente, e eu vou julgar mais um processo nesse intervalo, depois eu volto com esses dois, tá? Aviso os patrões que nós já vamos fazer daqui a pouco. Ok, presidente. Então, para que eu possa tomar um fôlego aqui e disponibilizar tudo isso, eu vou começar com o primeiro processo de hoje, que seria o item 60, relatoria do Pagano. Pagano, por favor, pode fazer esse julgamento para que eu possa fazer as anotações. O contribuinte é Transmissora Aliança Energia Elétrica. Ok, Pagano? Então tá bom, estamos aguardando. Já está na base, viu, presidente? Tá bom, então pode Qual que é o número começar. da pauta? Desculpa, por favor. 60. Tá, obrigado. Pagano, breve relato e eu voto. Trata-se de recurso voluntário, interposto face a acordo da RJ, que julgou parcialmente procedente a manifestação de conformidade. A recorrente apresentou o pé de compra abaixo para compensar saldo negativo de RPJ, composto por IR-fonte, do período de fevereiro a junho de 2013, no valor de 13.012 reais, R$1.684,35. A Perticomp, cuja compensação foi homologada parcialmente, reconhecendo o valor de R$1.100.521,97, conforme despacho decisório proferido pela DEMAC do Rio de Janeiro. O despacho decisório exarado foi nos seguintes termos. Vocês conseguiram ver aqui a tabelinha do despacho decisório? Bom, continuo relatando. Analisando as informações prestadas no documento identificado e considerando que a soma das parcelas da composição do crédito informadas no Perticomp deve ser suficiente para compor a quitação do imposto devido e a quitação do saldo negativo, verificou-se, aqui é o valor do crédito, né, o valor original, o valor do IRPJ devido. Cientificado da rede decisório, apresentou manifestação de conformidade com as seguintes alegações abaixo resumidas. No curso do ano calendário, incorporou diversas empresas do setor de energia elétrica, dentre as quais se destacam a NTE, Transmissora de Energia, a Sul, Transmissora de Energia, a União de Transmissora de Energia, que é uma holding, e a AT Transmissora de Energia, e outras sociedades. Por conta dessas incorporações, no curso do ano calendário 2013, a manifestante efetuou a transmissão de 3 de contas relacionadas a períodos diferentes, né? Uma de janeiro, uma de fevereiro a junho e outra de julho a dezembro. As fontes pagadoras, ao declarar os benefícios e os rendimentos, incluíram a CNPJ das empresas incorporadoras pela manifestante, motivo esse que fez com que o Fisco Federal não conseguisse validar as informações relacionadas ao IR retido na fonte. Assim, em decorrência do princípio da verdade material, com a comprovação das retenções e da efetiva tributação dos rendimentos correspondentes, tais valores deverão ser aproveitados para a composição de saldo negativo do período. Destaca que, como observou as sociedades incorporadas, passou a ser sucessora de todos os direitos e obrigações, nos termos do artigo 227 da 6.407. Alega que ofertou a tributação aos respectivos rendimentos que deram causa às retenções. Ato contínuo, a DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de conformidade da recorrente. 1. Para reconhecer os valores do imposto retido pela fonte pagadora, cuja a DIRF consta o CNPJ das empresas incorporadas, os quais poderão ser aproveitados pela empresa incorporadora na formação de saldo negativo do RPJ do período posterior ao evento de incorporação. E 2. Não reconheceu os valores retidos referentes aos rendimentos para aplicações financeiras, por suposta ausência de oferecimento destes a valores da tributação.
A DRJ reconheceu o valor adicional do crédito de R$ 455.651, que, somado ao já reconhecido pelo despacho decisório, formou R$ 1.457.173, a título de saldo negativo de RPJ relativo ao período de fevereiro a junho de 2013, para homologar os débitos compensados dos supracitados perde-compras vinculados a esse direito creditório até o limite do direito reconhecido. O acórdão reconheceu, então, o valor de R$ 1.457.000 e registrou a seguinte ementa: inconformada, a recorrente interpôs recurso, repisando os mesmos argumentos de defesa e junto aos autos documentos para comprovar o oferecimento à tributação do IR-fonte. Os documentos são balanço, parte do razão, onde consta a conta de que trata sobre os rendimentos de aplicações financeiras, e partes da TIPJ 2013, relativas à ficha 6A, que soma-se aos informes de rendimentos apresentados aos autos com a manifestação de conformidade. Pode passar o voto? O voto, Pagano? Sim. Bom, o recurso é depestivo, eu admito. A DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de conformidade para 1. Reconhecer os valores dos impostos retidos pela fonte pagadora no importe de 455.000, cuja DIF consta o CNPJ de empresas incorporadoras, os quais poderão ser aproveitados pela empresa incorporada na formação de saldo negativo daquele período. E 2. Não reconhecer os valores retidos referentes ao rendimento / aplicação financeira por suposta ausência de oferecimento deles à tributação. A DRJ reconheceu o valor adicional de 455.000, que, somado ao já reconhecido no despacho decisório, forma 1.457.000 aproximadamente a título de saldo negativo, relativo ao período de fevereiro a junho de 2013, para homologar os débitos compensados supracitados. Ou seja, a parte do crédito que não foi reconhecida pelo V-acordo recorrido se refere a IR-fonte sobre os rendimentos e aplicações financeiras, devido à suposta ausência de oferecimento desses valores à tributação. A recorrente alega que a fiscalização não conseguiu verificar que tinha oferecido a tributação dos valores retidos sobre os rendimentos, aplicações financeiras, devido à contabilização de tais valores ter sido feito pelo regime de competência, o que acabou gerando divergência nas declarações da DIPJ. Ou seja, segundo a recorrente, a divergência encontrada no V-acórdão recorrido na DIPJ decorre dos regimes distintos de incidência da tributação de cada uma das transações realizadas. Explica-se. A recorrente alega que, para as empresas que apuram lucro real, como é seu caso, as receitas e rendimentos financeiros devem ser reconhecidas e oferecidas à tributação pelo regime de competência, ao passo que a retenção na fonte do R-fonte sobre as receitas de aplicações financeiras somente ocorre no momento do resgate / liquidação, ou seja, pelo regime de caixa. Segundo entende a recorrente, significa dizer que, na prática, uma receita decorrente da aplicação financeira oferecida à tributação pelo lucro real pode ter seu IR-fonte correspondente constituído e deduzido em anos posteriores, uma vez que o resgate desta aplicação pode demorar anos para ocorrer. No entanto, a legislação vigente impõe que haja o reconhecimento contábil dessa receita já no primeiro mês de aplicação e destaca o artigo 177 da Lei de SAs e as normas contábeis vigentes. Seguindo o raciocínio, aduz que a Receita Federal já se posicionou sobre esse assunto através da Instrução Normativa 1022, de 2010, de 5 de abril de 2010, em seu artigo 1º, parágrafo 1º, concomitante com o parágrafo 2º, ao estabelecer que somente com a liquidação, resgate ou algum tipo de alienação é que há incidência do IR-fonte sobre rendimentos produzidos por aplicações financeiras de renda fixas e de renda variável, conforme se lê abaixo. Eu vou ler o artigo, presidente, só para ficar mais claro. Os rendimentos produzidos por aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável, oferidos por qualquer beneficiário, inclusive por pessoa jurídica isenta, sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte às seguintes alíquotas. Parágrafo 1º, a base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva entre o valor da alienação, líquido do IOF, quando couber, e o valor da aplicação financeira. Parágrafo 2º, para fins de incidência do imposto sobre a renda na fonte, a alienação compreende qualquer forma de transmissão da propriedade, bem como a liquidação, o resgate, a cessão ou a repactuação do título ou aplicação. Em linha com a supracitada IN, posteriormente a Receita Federal editou a Instrução Normativa da Receita Federal 1585 de 2015, no qual estabeleceu em seu parágrafo 1º-A do artigo 70 que a retenção na fonte do imposto de renda referente aos rendimentos
de aplicações financeiras já computadas na apuração do lucro real dos períodos anteriores, observando o regime de competência, poderá ser deduzido do imposto devido ao encerramento do período de apuração em que ocorrer a retenção. De igual modo, dispôs em seu parágrafo 1º do artigo 70 que a compensação do imposto de renda retido na fonte referente às aplicações financeiras de pessoas jurídicas deverá ser feita de acordo com o comprovante de rendimentos mensal ou trimestral fornecido pela instituição financeira. Confira-se os mencionados parágrafos do artigo 70. Eu vou ler aqui só... Não precisa ler, né? Precisa. Tá. Não precisa. Perfeito. Assim, de acordo com os dispositivos acima apontados que expressam o rendimento da própria Receita Federal, toda a computabilização do rendimento de aplicação financeira deve ser feita observando-se o regime de competência, pois na data do balanço ou balancete, inexistindo saldo de aplicação financeira a ser resgatado nos períodos seguintes, o rendimento proporcional oferido até essa data deverá ser registrado em conta de resultado do período, em contrapartida à conta de aplicação. Nesse sentido, a recorrente alega em seu recurso que, ao confrontar os valores oferecidos à tributação e os rendimentos sobre aplicações financeiras ao longo do ano calendário 2012, janeiro de 2013 e fevereiro a junho de 2013, é evidenciado que todas as receitas oferidas decorrentes das aplicações e rendimentos financeiros ao longo desses períodos foram levadas à tributação de acordo com o regime a ser atualizado no momento específico, conforme se depreende do quadro demonstrativo colacionado abaixo. Vocês conseguem ver esse quadro aqui, né? Ele foi feito em... Eu acabei fazendo ele em Excel, eu acho que deve estar fácil para todo mundo ver aqui, tá? Então, aqui estão os valores oferecidos à tributação versus os rendimentos de aplicações financeiras, o rendimento sobre aplicação financeira, né, com regime de competência, na tributação pelo lucro real, a DIPJ ficha 57, que é o regime de caixa, incidência do R-fonte, e aqui a comparação do regime de competência versus o de caixa, que está na última linha. Assim, a firma recorrente que ofereceu a tributação os valores dos rendimentos referentes às aplicações financeiras de acordo com os comprovantes de rendimentos oferecidos pelas instituições financeiras, exatamente em consonância com a IN 1585 de 2015, os quais se encontram anexados aos autos e comprovam que houve a devida retenção, bem como os balanços, DOC 2 do recurso voluntário e livro razão da conta contábil número 63, 10, 24, 1001, DOC 3 do recurso voluntário dos períodos mencionados acima. A autoridade fiscal, ao analisar os valores de R-fonte sobre aplicações financeiras utilizados para a formação do saldo negativo de RPJ do período, concluiu que não houve oferecimento da totalidade dos rendimentos da tributação, baseando-se nas informações disponíveis da DIPJ, na ficha 6A, linha 23, outras receitas financeiras da DIPJ, onde a recorrente declarou receitas no valor de R$ 57.175.752,01 reais, e os rendimentos que deram causa às retenções que se busca aproveitar na formação do saldo negativo do RPJ do período totalizaram R$ 112.284.321,91, conforme declarado em DIRF. A recorrente, por sua vez, alega ter oferecido a totalidade das receitas da tributação, conforme demonstraria a informação declarada na ficha 57 da DIPJ. De fato, da análise da ficha 57 da DIPJ, observa-se que a recorrente declarou receitas financeiras no valor total de R$ 113.456.221,48, o que poderia indicar que a totalidade dos rendimentos que deram causa ao IR-fonte foram ofertados à tributação. Diante da divergência, a fiscalização intimou ao contribuinte a apresentar demonstrações comparativa e detalhada dos registros contábeis vinculados às transações financeiras cotejadas com os dados consignados na DIPJ, para permitir que a autoridade fiscal atestasse o oferecimento da totalidade das receitas da tributação, intimação essa não atendida pela recorrente até a manifestação de conformidade. Entretanto, em sede de recurso voluntário, a recorrente trouxe a comparação e apresentou mais documentos contábeis para comprovar o oferecimento da tributação. A recorrente apresentou o quadro demonstrativo colacionado acima nesse voto, os balancentes e o livro razão com a conta contábil, rendimentos aplicados. Caiu pagando? E agora sim. Caiu. Caiu. Pagando saiu. Ele estava cortando o comentário dele. Já estava quase encerrando o voto, que pena. Estava no finalzinho. Vamos aguardar um pouquinho se ele volta aí. Aplicações financeiras no calendário 2012 da tributação. Pagando. Oi.
Você saiu, você caiu e voltou agora. Você está no finalzinho do voto. Você pode concluir praticamente isso aí. Né? Você ficou fora uns 1 minuto. Mas eu voltei agora, presidente? Eu não reparei, eu não tinha visto. No final da última folha, no início da última folha. Pode ir no finalzinho. Em sede de recurso voluntário, foi aí que tu caiu. Tá. A penúltima, né? Entretanto, em sede de recurso voluntário, a recorrente trouxe a comparação e apresentou mais documentos contábeis para comprovar o oferecimento da tributação. A recorrente apresentou o quadro demonstrativo colacionado acima deste voto, balancetes e livro-razão com a conta contábil, rendimentos e aplicações financeiras no calendário 2012 e janeiro de 2013, DOCs 2 e 3 do recurso voluntário, onde verifica-se que os rendimentos sobre aplicações financeiras dos períodos anteriores, do ano calendário 2012, é o DOC 4 do recurso voluntário, que é a DIPJ, e janeiro de 2013, DOC 5 do recurso voluntário, que também é uma DIPJ, bem como do período de fevereiro a junho de 2013, que compõe a linha 23 da ficha 6A das respectivas DIPJs, foram oferecidos à tributação. Da análise desses documentos acima indicados e considerando todo o período oferecido à tributação a partir do ano calendário 2012 até junho de 2013, infere-se que o total do tributo foi de R$ 168.726.380,71, valor superior ao declarado na ficha 57 da DIPJ do período de fevereiro a junho de 2013. Aparenta que todos os seus rendimentos foram tributados e não houve nenhum prejuízo ao fisco. Se analisarmos a DIPJ, DOC 5 e 4 do recurso voluntário, verifica-se que no período composto pelo ano calendário de 2012 até junho de 2013, o valor oferecido à tributação é muito maior do que o indicado na ficha 6A, linha 23, outras receitas financeiras da DIPJ, onde a recorrente declarou as receitas no valor de R$ 57.175.752,01, o que demonstra que provavelmente foi oferecida à tributação a receita integral que compõe o saldo negativo pleiteado. Assim, como as alegações recursais e as novas provas acostadas aos autos sugerem que a divergência encontrada pela fiscalização na DIPJ entre os valores oferecidos à tributação podem sim ter sido geradas pela contabilização de tais receitas pelo regime de competência que a recorrente é submetida, entendo que antes de ser julgado definitivamente o crédito, é melhor que a fiscalização analise os documentos contábeis apresentados em sede de recurso voluntário, juntamente com os acostados da manifestação de conformidade. Sendo assim, voto por converter o julgamento em diligência para que a fiscalização analise, 1, a divergência na DIPJ dos rendimentos oferecidos à tributação entre a ficha 6A, linha 23, outras receitas, e a ficha 57, foi ocasionada devido à contabilização da receita pelo regime de competência. 2. Se realmente, quando considerado todo o período oferecido à tributação, a partir do ano calendário 2012 até junho de 2013, infere-se que o total tributado foi de R$ 168.726.380, valor superior ao declarado na ficha 57 da DIPJ do período de fevereiro a junho de 2013. 3. Para isso, a fiscalização deve analisar o balanço, o livro-razão e as partes da DIPJ acostadas ao recurso voluntário, juntamente com os informes de rendimentos e demais documentos acostados à manifestação de conformidade. 4. Elaborar relatório fiscal conclusivo, informando qual o valor dos rendimentos que foram oferecidos à tributação com o respectivo montante do saldo negativo que deve ser reconhecido. 5. Se a fiscalização entender necessário, pode intimar a recorrente para que entregue documentos complementares que não constam nos autos. 6. Terminados os trabalhos e após a notificação da recorrente sobre o relatório fiscal conclusivo, retorne os autos ao egrário CARF para prosseguimento do recurso voluntário. Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por converter o julgamento do recurso em diligência. Muito bem, Pagano. Um voto bastante pesado, bastante informação. Alguém tem dúvidas? Eu acho que dúvidas existem bastante, mas como vai converter em diligência, a gente fica um pouco mais tranquilo nesse aspecto. Então, vamos ouvir a manifestação. Iago, quer falar? Não. Alguém? Marco? Essa questão da competência aqui, até admirei que a DRJ não explorou, né? Mas é necessário, considerando os contextos dos autos trazidos pelo relator, a diligência para essa questão da divergência de oferecimento à tributação e às retenções. São muitas informações também. Então, unânime, convertido em diligência. Perfeito, parabéns, Pagano, pelo voto. Seguindo agora, vamos voltar à sustentação oral. Eu pediria, então, ao Marco Antônio que peça a presença do patrão, doutor Aurélio, no item 68. Ok, presidente. Espero a convocação agora.
item 68, meus colegas aqui de julgamento, o contribuinte é Elemec, Indústria No curso Mecânica. 68 da pauta, doutor Aurélio Câncio, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. O voto já está disponibilizado. Presidente, qual que é o número? Presidente. Desculpa. Obrigado, Marco. Fala, Paulo. Qual que é o número? Eu não É o escutei meia- na pauta. É o 68. Patrono, doutor Aurélio, julgamento item 68, Elemec. Bom dia, doutor. Bom dia. Está nos ouvindo? Está nos vendo? Estou. E vocês me ouvem? Perfeitamente. Vamos julgar o processo que o senhor é patrono, a contribuinte é Elemec, a relatoria é minha. Eu já Perfeito. disponibilizei os votos. Eu vou fazer um breve relato, depois o senhor teria o tempo regimental da sua ostentação. Tá bom? Perfeito, obrigado. Bom, colegas, aqui, esse processo ele é interessante no sentido de ser um processo que tem uma situação factual diferente daquilo que normalmente a gente julga. Já foi a diligência, teve sobrestamento. Basicamente, eu vou tentar resumir, para não ter que ler, eu reproduzir aí as minhas manifestações anteriores, para ficar tudo num contexto junto, para personalizar, né? Eu não vou ler tudo isso e vou tentar chegar aqui nas folhas. Deixa eu ver, então, um resumo de tudo isso aqui. Tá, a situação é a seguinte, o contribuinte teria peticionado, junto à DRF de Brasília, um PER, um pedido de restituição, né, no valor de R$8 milhões. Isso foi lá atrás, não sei a data correta aqui, mas há alguns anos atrás. Foi feito em Brasília esse pedido. Esse pedido de restituição não apenas não foi aceito, né, foi considerado uma compensação aí, apresentar um documento que foi tido como inexistente, não declarado e com falsidade. Isso gerou uma multa, que está aí no comecinho do meu voto, de R$14 milhões por compensação indevida efetuada em declaração apresentada com falsidade. Essa multa. Bom, o contribuinte veio aos autos, resumidamente, para dizer o seguinte, que ele não sabia da apresentação desse PER, que ele não deu autorização para o advogado representá-lo, que ele tinha uma procuração, que ele tinha um advogado na empresa dele que teria deixado de fazer todo o trabalho que seria necessário. Ele contratou uma outra banca de advocacia para fazer para arrumar a situação da empresa, especialmente verificar quais seriam os débitos que a empresa teria junto aos fiscos, de um modo geral, o fisco federal, mas também fisco estadual, para fazer uma composição, parcelamento, etc. Ou seja, para fazer acertar mais ou menos a situação tributária da empresa. E contratou essa banca de advocacia. E o mandato, né, a procuração foi específica para isso, está nos autos, reproduzido aí, e que esse advogado, essa banca de advocacia, teria extrapolado os poderes para os quais ele foi constituído e dado entrada nesse PER de R$8 milhões redondos, sem suporte nenhum, tanto que foi indeferido, foi considerado como homologação não declarada, né, não foi homologada e não foi não declarada, gerou uma multa de R$14 milhões e que é o objeto desse processo todo. Muito bem. Quando esse processo veio depois de 2 ou 3 vezes, julgamento no CARF, sobre a minha relatoria ainda, eu escrevi na oportunidade que esse tipo de alegação de que o contador, ou o advogado, ou o funcionário administrativo, quem quer que fosse lá, extrapolou as condições, o proprietário não sabia, os diretores não sabiam, é um argumento recorrente aqui no CARF, e via de regra fica apenas simplesmente nessa linha de meras alegações, sem nenhuma comprovação, até porque a responsabilidade é do contribuinte, não do profissional que fez,
naturalmente fazendo, porque estava lá devidamente autorizado e constituído para isso. Porém, nesse caso específico, por isso foi sobrestado, foi guardado a juntada de outros documentos, o contribuinte entrou com ação penal contra o advogado, junto à Vara de Execução Penal de Curitiba. E o advogado foi condenado por ter exatamente extrapolado os poderes que estariam previstos lá na procuração. E foi condenado, inclusive, a ressarcir não só o que ele recebeu, como até o contribuinte, acho que entrou até com perdas aí, tal, com relação a isso. E foi condenado em primeira instância, que é o objeto da última decisão que veio aqui. Naquela oportunidade, eu escrevi, está escrito aí no voto, que entendia que era a colocação feita pelo contribuinte era robusta. Havia, sim, provas de que, possivelmente, ele realmente não sabia desse fato, de que teria sido aposto lá na delegacia de Brasília, esse PER, com esses valores redondos e que não tinha nenhum suporte, gerando essa multa. Mas que, como a decisão era apenas em primeira instância, não poderia tomar uma decisão ainda definitiva, porque, certamente, como uma condenação penal de reclusão para o advogado, inclusive, certamente ele iria recorrer. De fato, aconteceu. Então, nós sobrestamos o julgamento. Agora, o contribuinte, nesse intervalo de tempo, de uns 2 anos, ele juntou a decisão do tribunal, nos quais os desembargadores mantiveram a condenação do advogado, ou seja, teria realmente passado do limite daquilo que estava previsto lá na procuração. Se isso aí refletiu depois na parte tributária, a gente vai analisar depois. Eu estou fazendo apenas a colocação dos fatos. Mas o próprio contribuinte reconhece que, embora tenha sido, mais uma vez, derrotado, né, agora no tribunal, ainda caberia mais uma peça processual. E até ele faz uma posição no final da sua petição, ele até sugere, ou ele aceita alternativamente, que se não tiver a decisão definitiva, que ainda fique sobrestado para que haja essa última chance do advogado interpor, acho que é um agravo, ou qualquer coisa lá que falta ser interposto. Então, essa é a posição até o momento que tinha nos autos, do qual, inclusive, eu já fiz meu voto, mas como o patrão está presente, eu vou passar a palavra a ele para que possa esclarecer mais alguns aspectos que queira, entenda que seja oportuno. Pois não, doutor, a palavra é sua, doutor Aurélio. Bom dia. Se eu omitir alguma coisa, o senhor me desculpa, é que é muita informação aqui, muito tempo, muitos processos, mas basicamente acho que é isso. Não, é exatamente isso. A gente já participa desse julgamento desde 2017, se eu não me engano. É um auto de infração que tem origem em 2012. E, de fato, a Elemec é uma empresa que começou pequena aqui no estado do Paraná, em Campo Largo. Em 91, era uma empresa do Simples. Em 2001, com o crescimento da empresa, passou para o lucro real. Nesse momento, ele começou a se preocupar com o valor dos impostos que ele estava recolhendo, contratou um advogado que passou a ele uma postura não muito ortodoxa que gerou um débito tributário bastante relevante. Eu acho que minha câmera caiu. E eu não estou conseguindo voltar. Doutor, a câmera paralisou. E eu não estou conseguindo voltar com ela aqui. Não sei se vocês se importam. Só para... Doutor, nós estamos ouvindo perfeitamente. Pode continuar. Tá. E aí, nesse momento, ele contratou um segundo advogado, Dr. Giovanni, para solucionar essas questões tributárias. Contratou, inclusive, para ele fazer um mandado de segurança para fazer o depósito judicial dos valores das parcelas, com o intuito de suspender a exigibilidade do crédito, que nesse momento era de aproximadamente 3 milhões de reais. Essa contratação se estendia ao fato que ele entregaria 35 mil reais mensais ao advogado para que ele depositasse em juízo como uma forma de suspender o crédito. Ocorre que esse pedido nunca foi realizado. O advogado se apropriou desses valores no total de 245 mil reais e, quando instado a
a respeito do processo, devolveu de imediato, sem qualquer discussão, R$200 mil, o que caracteriza, sim, a apropriação indébita e o estelionato dele. Essa situação, como bem destacou o relator, foi levada ao processo criminal, né, a Justiça Criminal aqui do Paraná, que condenou em primeira instância, mantido em segunda, e recentemente, agora, dia 9/3, foi mantido no STJ. Tá? Então, hoje, o senhor Giovanni encontra-se condenado pela Justiça Criminal do Estado do Paraná. E que eu gostaria de destacar rapidamente aqui é que, na sentença, o juiz prolator foi bem específico que ela trata desse caso, tá? de apropriação para a solução das questões tributárias que deram origem a esse auto de infração. Importa registrar que o crime de estelionato, para estar configurado, exige 2 requisitos: fraude e lesão patrimonial. Tais requisitos estão perfeitamente delineados nos autos. O réu manteve a vítima em erro, aproveitando-se de sua profissão como advogado, merecedora da confiança das vítimas, fazendo-a crer que ajuizaria e depois que tinha efetivamente ajuizado a ação judicial para a qual fora contratado. A fraude está devidamente comprovada pelas guias falsas apresentadas pelo acusado, para que a vítima acreditasse que os pagamentos haviam sido feitos. Aproveitando-se de sua área de atuação profissional favorável e da necessidade da vítima em resolver sua pendência tributária, manteve as vítimas em erro de maneira premeditada, com deliberada intenção de obter vantagem ilícita. Esse caso, como destacado pelo relator nesse relatório, é um pouco diferente, porque, de fato, as vítimas aqui, a empresa, não tinha qualquer interesse em fazer um PER num valor que ela sabia que não tinha de crédito. Ao contrário, ela queria um levantamento para fazer um acompanhamento, um parcelamento e quitar suas dívidas. O que causa muito tristeza para nós advogados aqui é que, nesse caso, quando a empresa contratou o primeiro advogado, a dívida dela era de R$1 milhão. Quando ela contratou o Dr. Giovanni, a dívida era de 3. Nesse período, ela gastou mais de R$2 milhões com advogados. Ou seja, os advogados que ela contratou para solucionar o problema tributário dela, em vez de resolverem a questão com a Receita, criaram à empresa um prejuízo enorme e que hoje fica muito difícil a manutenção, ainda mais diante de um auto de infração de 14 milhões. Destaco ainda que a procuração outorgada ela é muito específica com os poderes de somente fazer levantamento dos PER-de-COMPs e das DCTFs entregues. Não tem poderes para fazer pedido de restituição e compensação. Inclusive, uma segunda procuração foi apresentada à Receita Federal, que comprovadamente é uma procuração falsificada, com exame grafotécnico, comprovando que foi feito por meio de cópia da assinatura do representante legal da empresa. Então, senhores, diante de todo o conhecimento de vocês, eu não vou entrar na parte final, que é a parte técnica e de mérito, mas esse esclarecimento, de fato, eu acho muito importante eu trazer, porque hoje o advogado que foi contratado para solucionar essa questão encontra-se condenado. Então, não existe má-fé comprovada à empresa, como diz na decisão de primeira instância. Ao contrário, a boa-fé foi demonstrada, inclusive os e-mails trocados foram analisados pelo tribunal, que verificou a sua veracidade e manteve a condenação, inclusive com base neles.
Então, diante disso, que eu peço o provimento do recurso. Muito obrigado, doutor. Então, eu vou passar o voto. Bom, eu vou resumir. Essa petição essa decisão que o doutor se referiu, dia 9 de março, eu não tive acesso, foi agora recente, eu decidi o meu voto de acordo com aquilo que estava nos autos. Eu trago aí, já nas folhas 15 do meu voto, faço um breve resumo disso, cito e reproduzo as principais peças já dessa condenação em segunda instância, confirmando, aliás, o que o próprio patrono acabou de afirmar, né, a condenação do advogado, e mostro também que ele se dispôs a essa decisão, manejou um recurso especial, estou nas folhas agora, nas folhas 20, o recurso especial não foi aceito, não foi admitido, aí ele interpôs um agravo que ficou, segundo a própria informação da recorrente, no processo, agora a informação da tribuna é um pouco diferente, esse agravo ainda dependia de uma decisão. Então, eu até escrevi aqui, e vou ler meu voto para que fique bem claro, folhas 21. Pois bem, embora tenha vindo aos autos a decisão de segunda instância do Tribunal de Justiça do Paraná e a recorrente tenha se manifestado que, havendo condenação em segundo grau, já seria possível entender como encerrado o julgamento aqui tratado, o julgamento criminal, né? Penso que, em face do novo entendimento da Suprema Corte, de que condenações só são definitivas após o trânsito em julgado em última instância recursal, os autos desse processo ainda não comportariam sua finalização, tendo em vista que pendente de decisão judicial terminativa. Lembrando que o motivo do sobrestamento, nesse caso nosso, aqui, foi o fato de a contribuinte alegar que desconhecia os procedimentos que o seu constituinte fazia junto à Receita Federal e que motivaram a multa a ela aplicada e aqui discutida, o patrono acabou de confirmar na tribuna. Ou seja, a infração objeto destes autos, que é a multa isolada por compensação indevida efetuada em declaração apresentada com falsidade no valor de 14 milhões, não poderia subsistir no entendimento da recorrente, porque o procedimento que levou a isso foi feito por um advogado que não tinha poderes para isso. Ou seja, segundo a recorrente, confirmada agora em tribuna, não sabia desse acontecimento. Em suma, está-se diante da seguinte situação nesse processo administrativo. Cabendo analisar. Se procede os argumentos da fiscalização de que a contribuinte teria apresentado o PER que sabidamente não tinha substrato, levando à não homologação das compensações a ela vinculada, e mais ainda, se o ato teve nítido caráter doloso, por isso levando a multa a 225%. Ou se tem razão a contribuinte quando alega, além de argumentos subsidiários, como confisco, etc., proporcionalidade, que não houve prejuízo à fazenda pública, porque não houve compensação nenhuma. Esse é um ponto relevante. E o segundo, que o advogado fez o que não tinha poderes para fazer. Pois bem, quando a primeira apreciação da motivação fiscal e contraponto da recorrente, manifestei certo ceticismo por entender que alegações desse tipo, ou seja, que a empresa não sabia do procedimento, etc., são comuns nesse colegiado. Como eu já falei, via de regras, ficam meramente no campo das alegações. Todavia, no presente caso, via na oportunidade e ainda continuo vendo que, salvo o melhor juízo, as alegações da recorrente guardam coerência com os fatos narrados, documentos juntados e com os atos praticados pelo seu advogado, ou seja, acima de suas atribuições contratuais ou profissionais. Foi com essa leitura e dentro desse limite que entendi conveniente fosse sobressado o julgamento até a decisão definitiva, por só haver naquela oportunidade a sentença de primeiro piso. Agora, com a juntada de mais documentos, incluindo o acordo do tribunal, mais solidifica os argumentos da defesa de que o referido causível pode ter, muito além do que constava em seu instrumento de mandato, exorbitado de suas atribuições e transmitido PER sem nenhum suporte, sem conhecimento da contribuinte e sua constituinte, ocasionando o lançamento da multa isolada que aqui se aprecia. Todavia, em face da interposição de agravo à decisão judicial e o fato de a Suprema Corte já ter modificado seu entendimento a respeito da definitividade de decisões penais, já prolatadas em segunda instância por órgão colegiado, vejo prudente se aguardar a finalização dos mencionados autos criminais, para aí, então, ver se procedem as alegações da recorrentes aqui nesse processo. Desse modo, vejo se estar diante de prejudicial de mérito, impeditiva, de se decidir esse PA administrativo, sem que a decisão do processo de crime judicial, lá no Foro Central da Comarca de Curitiba, chegue ao seu final. Assim, por tudo que foi relatado, entendo que o presente julgamento, pela sua dependência com o que vier a ser decidido no processo judicial, que envolve a recorrente ao advogado Giovanni Antônio de Luca, não pode prosseguir nesse estágio, motivo pelo qual, com o fundamento do artigo 303 do Código Penal do Processo Civil, voto por mais um sobrestamento até que seja definitivamente
decidida ali naqueles processos. Trago uma decisão do tribunal nosso aqui, acolhendo esse tipo de manifestação de sobrestamento, e voto nesse sentido para continuar com o sobrestamento do processo até que venha essa decisão definitiva. E complemento agora, tendo em vista a manifestação do patrono na tribuna, que se de fato essa decisão judicial já teria sido finalizada, que o senhor apresente em embargos, então, esses documentos e o processo volta para análise. Perfeito? Esse é o meu voto. Alguém quer se manifestar? Perfeito? Encerrado? Alguém mais? Nada? Só deixar claro o seguinte, eu não estou aqui discutindo o processo penal. Isso, para mim, não é relevante nesse aspecto. É claro, nem poderia ser, não tem competência para isso, nenhum de nós temos. A minha preocupação é saber se esse acontecimento, esses eventos, esses fatos para os quais o contribuinte, sim, voltou contra seu advogado, que levou à condenação, por enquanto, pelo menos, o advogado, teria um reflexo na aplicação dessa multa. Ou seja, se seria digno, passível de que essa multa fosse cancelada, ou pelo menos reduzida, porque o contribuinte, entre aspas, não teria conhecimento do que aconteceu. Mas isso é um assunto para depois. Nesse momento é apenas o sobrestamento. Todos de acordo? Ok. Posso encerrar? Então, julgamento encerrado, sobrestado, doutor, até a vinda de novos documentos. Perfeito? Tudo bem. Assim que transitar em julgado, eu junto Perfeito. ao processo. Tá bom? Muito Muito bem. obrigado. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado também. Bom dia, até lá. Continuando, o próximo processo da minha relatoria também, tem 74, Empresa Maranhense de Administração Portuária, EMAP. O voto já está aí na minha caixa, eu peço ao Marco Antônio que convoque o Fernando. Ok, presidente, para a convocação agora. Tem 74 da pauta, Dr. Fernando Zubete. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 74 da pauta, Dr. Fernando Zubete. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrão convocado, presidente. Obrigado. Bastante sustentações, né? Hoje. É bastante. Pela manhã é a última essa aqui. É. Depois disso aqui, vamos fazer um intervalo. É isso que eu ia pedir, para tô precisando do cafezinho aqui. Também, viu? Será? Vai estar bem tranquilo, né? De tarde só tem 2 sustentações orais e outros 4 processos. À tarde vai ter bem mais light. O patrão entrando aí, vamos ver. Doutor Fernando. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. O senhor está me ouvindo, me vendo? Minuto. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. O senhor está vendo o colegiado todo, nos ouvindo? Eu estou ouvindo, mas não estou vendo. Só um minutinho, que eu acho que eu tenho algum probleminha aqui. Me ouvem? Perfeitamente. Aqui tem alguma coisa aqui. Então, agora... Eu estou vendo e ouvindo. Estou
procurando aqui como aumentar aqui. Um minuto. Muito bem. Eu acho que eu não estou ouvindo a turma, mas estou ouvindo a todos. Perfeito. Muito bem, doutor. Então, nós vamos iniciar o julgamento do item 72 da pauta, que o senhor é o patrono. Desculpa, é o item 74. O senhor é o patrono, é a Empresa Maranhense de Administração Portuária, a EMAP. A relatoria é minha mesmo, presidente da turma, e eu vou fazer um breve relato, depois o senhor tem o tempo regimental para a sua sustentação. Perfeito? Muito bem. Tá, então aqui, colegas, já está disponibilizado o voto, é um recurso voluntário, a decisão da DRF do juiz de fora, que julgou improcedente a impugnação apresentada naquele colegiado, mantendo o lançamento de multa por atraso na entrega de DCTF relativamente ao período de fevereiro de 2012, conforme a notificação de lançamento abaixo reproduzida, que eu trouxe a fotografia. E resignado ao autuado encosto à impugnação, assentando como os principais, não ter sido possível levar a termo tal ação em decorrência de problema inusitado com a certificação digital da PJ, que a certificação digital é um instrumento essencial para realizar as declarações em comento, e ocorre que exatamente no dia programado para isso, o único equipamento habilitado para fazê-lo apresentou defeito, impossibilitando a transmissão das informações. Além disso, a base de cálculo utilizada para a aplicação da multa acessória não corresponde à movimentação tributária regular da empresa, posto que extraordinariamente, exatamente naquele período, o faturamento do mês de referência foi excepcional. A falta observada não se deu em razão de má-fé, simulação, fraude ou dolo, pois, muito embora tenha havido atraso na obrigação acessória, a obrigação principal relacionada aos tributos de fevereiro foi integramente quitada, ainda que com atraso, não havendo dano à fazenda pública. Que tal penalidade viola os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, e assim complementa reclamando da multa acima do valor, pedindo uma redução para a multa para R$500, havendo no entendimento dele permissão no inciso 2 para o terceiro da Lei 10.426 de 2002 para que essa redução seja feita, e também pede, em última análise, alternativamente, não sendo essa a solução, de se considerar a média aritmética das movimentações tributárias da EMAP, havidas nos 12 últimos meses, excluídas as movimentações de máximo e mínimo do período, ou seja, R$888 mil. O valor seria a ser utilizado com base de aplicação, então, seria uma portaria no montante equivalente a R$4.440, que deveria ser recolhido à Receita Federal. A DRJ negou o provimento, e o contribuinte apostou recurso voluntário, basicamente repisando as mesmas colocações. É o resultado, é o relatório, doutor, acho que é suficiente. Se o senhor quiser mais alguma coisa, eu posso complementar. Se o senhor tem o prazo, o regimento para transferir. Não, excelência, estão absolutamente de acordo com o relatório. Aqui a gente está diante de um caso que uma infelicidade da empresa. Imaginamos todos hoje que estamos no momento de pandemia aqui, com recursos de internet para poder nos comunicar e não tendo a possibilidade de falar pessoalmente, e nos deparamos diante de problemas como esse, de problemas de conexão, problemas de instabilidade, problemas de toda a sorte do mundo da internet, do mundo virtual. E imaginem todos em 2012 como isto se operava, né? Então a gente está falando de praticamente 10 anos atrás. E nessa época a instabilidade dos meios eletrônicos era muito maior, e nós tínhamos aí uma exceção até a regra, por conta da MEMAP ser uma empresa de ponta no setor portuário, uma estatal de excelência. Nós tínhamos já aderido ao sistema eletrônico, porém fomos colhidos pela infelicidade naquele momento, naquele dia de entrega das obrigações ditas acessórias ou deveres instrumentais. Aqui, vejam bem, nós tivemos um atraso de 9 horas, justamente porque o próprio sindicato proíbe que a empresa mantenha trabalhadores a partir da meia-noite, senão esse problema poderia ter sido solucionado até de madrugada. Mas tão logo a empresa pôde voltar a funcionar,
se os empregados poderiam entrar na empresa, o problema foi solucionado. É importante que a gente veja esse aspecto, porque a gente tem que olhar a proporção no sentido de adequação, né, na questão dos atos administrativos, né? Existe uma tendência jurisprudencial de afastar a ideia da proporção para aplicação de multa, da proporcionalidade e razoabilidade para a aplicação de multa, entendendo que a multa não está dentro do poder discricionário do agente fiscal. Mas aqui queria de se pensar se, diante desses fatos, né, principalmente esse fato que nós estamos trabalhando, ou seja, 9 horas de lei entre a aplicação do direito, um direito que é dito acessório ou instrumental, mas que foi feito, ou seja, que não deixou de ser praticado, que não gerou nenhum prejuízo ao erário, pelo atraso, o recolhimento dos impostos foi feito adequadamente, todos os tributos da EMAP são feitos adequadamente, é uma empresa que mantém suas certidões negativas ao dia, não deve nada ao fisco, não tem por hábito a dívida fiscal, é uma empresa estatal que emprega milhares de pessoas em empregos diretos e indiretos e que não tem na ética empresarial a persecução do lucro, como é normalmente a empresa privada, sim a prestação de serviços essenciais, a prestação de serviços à população e todo o seu resultado é revertido para o próprio Estado, né, para o próprio desenvolvimento do Estado do Maranhão e de todo o Nordeste. Então, é importante dizer que a ética empresarial não é buscar uma rentabilidade, buscar o lucro e procurar pagar o menor imposto. Estrito sensu, por ser uma empresa estatal, ela nem deveria pagar imposto pela remuneração recíproca, mas isso é outra conversa. A questão que nos chama a atenção neste ponto é que, se nós aplicarmos a multa de 2% sobre um faturamento excepcional como esse, nós chegamos a uma quantia escatológica de R$131 mil por hora de atraso, né? Então, se a gente fosse aplicar a hora de atraso, são 9 horas, a gente teria uma multa extremamente desproporcional e razoável. Porque o ponto que a gente trabalha é dizer, olha, toda atividade administrativa está submetida ao princípio da proporcionalidade, mas a gente trabalha com a relação de Marçal Justem Filho, de que tem dois tipos de proporcionalidade, tem uma dupla dimensão, a dimensão ampla e a dimensão restrita. A dimensão restrita é o que nós tratamos aqui, a dimensão ampla é mais epistemológica, axiológica, está no campo mais do direito constitucional, e direito constitucional lato sensu, mais de princípios e regras. Aqui nós estamos falando estritamente da legalidade, né? Então, a proporcionalidade, no campo do direito público, que é justamente onde nós tratamos, é onde nós devemos verificar a adequação, né? A adequação da multa, se a multa está adequada ou não. Então, nesse campo da adequação, a gente está falando se a medida estatal está adequada. E essa adequação, que a gente chama em direito alemão, né, que é a origem desse princípio, que a gente trabalha com o Übermaßverbot, né, que é o superlativo, a proibição do excesso, né, ela trabalha com alguns critérios. Então, você trabalha com se você tem uma medida apropriada, né, para atingir o fim. Então, se eu estou seguindo uma medida apropriada para atingir o fim, qual é o fim? O fim de regular a atividade estatal, regular a atividade do contribuinte e evitar que ele saia do eixo. E também se essa medida precisa ser praticada, né? Então, é preciso você aplicar uma multa? Sim, é preciso aplicar uma multa, mas qual é a finalidade que eu tenho de aplicação da multa? Eu tenho uma finalidade de punir, de educar, né? Na questão das obrigações acessórias ou deveres instrumentais, a gente
tem um sentido mais educativo, no sentido de eu pegar, olha, eu vou educar o contribuinte para que ele preste atenção nas obrigações acessórias. E este sentido educativo nos leva a pensar, então, na questão da proporcionalidade como uma adequação de condição da legalidade. Então, a gente está falando de que é uma frase, um trecho de um trabalho muito bem escrito pelo professor Paulo Bonavides, que se dedicou a essa questão da proporcionalidade para dizer assim, olha, nós não estamos falando de legalidade e direito natural, nós estamos falando de legalidade estrito sensu. Então, a administração ela faz esse juízo de aplicação desta norma ou não. É preciso que a gente veja isso, porque também, nesse mesmo sentido, escreveu Moreira Alves, um dos grandes positivistas que nós temos no Brasil, mas também o que a gente precisa convidar todos os intérpretes, os hermeneutas aqui presentes, é que é um convite para a realização de um exercício de ponderação. Então, a gente precisa pegar a balança e colocar os interesses protegidos. Então, qual que é o interesse protegido? É o erário, é a estruturação do erário, é que exista todo um regramento de constituição da obrigação tributária, de estrutura da obrigação tributária. E, dentro desta ideia de ponderação, a gente coloca nesse lado da balança o interesse protegido, e na outra, a restrição dos interesses privados ou dos interesses público-privados que são da EMAP. Então, qual é a restrição do interesse público-privado? É a multa que a gente trabalha com a ideia de confiscatória, porque o confisco ele também é idomas, né? Ele não é uma coisa assim, olha, o confisco é 100 ou 20. O confisco é sempre aquela ideia de inadequação. Às vezes, na própria doutrina, até escrevi um artigo sobre isso, a gente acha que confisco é qualquer coisa. Confisco pode ser 100, 50 não é, 2% não pode ser confisco, mas aí tem um ensinamento muito, muito interessante de Kelsen, que ele fala que para você trabalhar com proporcionalidade, você tem que ter dois valores, negativo e positivo. E esses valores negativo e positivo, dentro de uma ideia de proporção, você tem que ver inflando esses valores. Então, se eu pensar em 2% de 10, não é muito. Agora, se eu pensar em 2% de 60 milhões, é muito. Então, a ideia da proporção, da adequação, é justamente eu colocar isto dentro da balança e falar assim, olha, 2% de 59 milhões ou 60 milhões é um excesso para quem trabalha com uma regra de educação do contribuinte para que ele não insista em praticar um ato fora do prazo. Mas eu devo levar em consideração, inclusive, que pode ser até no sentido de afastar a multa, eu posso chegar no sentido e falar assim, olha, eu tenho um problema mais grave, eu tenho um problema que aqui é bem interessante, porque a gente leva a ideia de que tanta ênfase nos dá a restrição de determinados direitos. E qual é o direito? O direito do contribuinte de pagar aquele imposto devido, de pagar segundo a sua capacidade contributiva. E a multa confiscatória, ela excede a capacidade contributiva pela sua inadequação. Então, aquilo que a gente chama de reserva legal, né, que muitas vezes a gente confunde, fala, não, nós estamos no campo da reserva legal. Não, estamos sim no campo da reserva legal, mas também a compatibilidade das restrições estabelecidas dentro da ideia de proporção, ela faz uma outra elaboração. Ela permite converter o princípio da reserva legal no princípio da reserva legal proporcional. Então, a gente fala em Gesetzvorbehalt e Vorbehalt des Verhältnismäßigkeit. Quer dizer, o que a gente está falando é
a relação da norma razoável com o contribuinte e com o sistema jurídico, de modo que a gente possa entender que o sistema jurídico ele trabalha com essa engrenagem da adequação e da legalidade de aplicação. Por isso que, na atualidade, a gente fala em proporcionalidade na multa, certo? E a proporcionalidade na multa, tal qual a EMAP sustenta, ela não está dizendo, não, ela poderia dizer, não cabe nem multa, poderia relevar a multa, porque nós estamos falando em 9 horas de diferença. Não, ela está falando, olha, a proporção tem que ser diferente. Nós temos um faturamento sazonal, depende dos grãos que são exportados, depende do fluxo de grãos que são exportados, e determinados meses ou determinados dias do ano há um faturamento excepcional porque há um excesso de barcos sendo carregados no porto de Itaqui. Então, é isto que está querendo a EMAP dizer, olha, se a gente vai fazer um juízo de adequação, a gente vai fazer um juízo de adequação, olha, talvez fosse o caso de aplicação de multa de R$500, mas veja, se a gente aplicar R$4.000, que é uma média de faturamento, há uma pena, assim, não é fugir dessa pena. Então, a ideia de uma proporção enquanto uma máxima de interpretação. Eu, como juiz do CARF, eu posso ter essa máxima interpretativa, mas, veja, não é nenhum critério material. Não é que eu saio do critério material e passo a ter um critério subjetivo, aquilo que eu quero, acho bom, porque hoje é meu aniversário, então eu vou falar, olha, eu estou de bem com a vida, eu não vou aplicar multa nenhuma. Mas aqui eu estou pensando, olha, aqui é uma diretriz procedimental dentro do processo material que a gente pode seguir. Agora, esse poder é um poder-dever, em que a questão, e aí novamente eu me apoio em Paulo Bonavides, eu analiso se existe uma correspondência entre aquilo que eu quero proteger, o bem do erário, e aquilo que eu estou sacrificando à empresa. Então, é esta relação que falta, e nesta relação acontece o excesso. E se acontece o excesso, eu posso deixar de praticar, eu posso deixar de aplicar. Eu, como agente fiscal, eu posso deixar de aplicar, e eu, como juiz, eu também posso deixar de aplicar, sem incorrer em uma irregularidade regimental. Então, é importante que a questão mexe com aspectos relevantes, que é o sentido da norma fiscal. O sentido que são conflitantes com a questão da eficácia. Doutor, só um minutinho, o senhor tem mais 2 minutos de tempo. Não, sim, sem dúvida. Eu já encerraria nesse minuto, inclusive, porque eu estava aqui controlando. Eu diria o seguinte, então, para resumir, o que sustenta a multa que nós pretendemos que seja revista é justamente esse raciocínio de adequação, a relação entre o fim e o meio, confrontando o fim, que é a aplicação do direito para bem do erário, né? E a aplicação de uma multa que, afinal de contas, se demonstra desproporcional enquanto valor que vai ser subtraído da EMAP, que representa um salário mensal de absolutamente algo em torno de 94 milhões de reais. Então, se a gente pensar em 94 milhões de reais, chega a ser 3 vezes a folha de pagamentos da EMAP, que tem muitos empregados. Então, são 3 vezes a folha. Então, é um absurdo que a gente tenha uma multa tão desproporcional, ainda que aplicada numa porcentagem de 2%. E, com isso, eu encerro a minha sustentação oral, cumprimentando os membros desta corte, que tanto honram o nome do CARF, e repisando todos os argumentos feitos no recurso e pedindo que ele seja provido. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Passo ao voto.
nas folhas 6. Pois bem, a refrega rescinge sem saber se procede o lançamento perpetrado pelo fisco relativo à inflação identificada por multa na entrega da DCTF, correspondente ao período de fevereiro de 2012, na forma abaixo. Os valores estão aí, a base de cálculo 59 milhões, a alíquota 2%, o valor dá 1.186, há uma redução legal de 50%, chegamos ao valor de 593. Segundo a acusação, o lançamento surgiu em face de recorrente ter procedido à entrega fora do prazo da DCTF no mencionado período, e que nós vimos, até já foi reforçado na tribuna, né? Foi com um atraso de um dia, na verdade, o prazo venceu num dia, foi transmitido no dia seguinte. A recorrente não negou isso, mais uma vez reafirmou na tribuna, porém firma sua defesa em dois aspectos principais, os quais suscitam a aplicação dos princípios constitucionais de razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco e flexibilização da sanção. Pois bem, antes de passar a análise da lida, impõe afastar os argumentos trazidos pela recorrente citados no item 1, que tratam de princípios constitucionais. Pois bem, embora já afastados pela decisão recorrida tais aduções, a contribuinte insiste em suscitar questões que envolvem matérias de cunho constitucional e legal, como os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco, temas que irremediavelmente fogem à competência desse colegiado administrativo apreciar ou perquirir, dado que esse controle é de alçada exclusiva do Poder Judiciário nos termos do artigo 102, 1A e 3B e parágrafo 1 da Constituição. Demais disso, a norma legislativa em plena vigência de observância obrigatória dos operadores do direito, no caso, o artigo 26A do Decreto 70.235, que eu reproduzo. Além disso, destacando que o parágrafo C desse artigo traz algumas exceções que não é o caso aqui presente. Em outro ponto, e dirigindo diretamente aos conselheiros do CARF prevê o regimento interno, artigo 62, que diz que fica vedado aos membros das turmas de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado da Corte Internacional, lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. E, igualmente, alguns dispositivos, parágrafos, incisos e alíneas definindo exceções, que também não se aplicam aqui. E, por fim, há, mais do que nunca, a vigência, de acordo com o artigo 72 do regimento interno, as decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF, no caso, a súmula 2, dizendo que o CARF não é competente para pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária. Então, nesse ponto, eu voto por não conhecer o recurso voluntário, mas tendo em vista as posições veementes da defesa na tribuna, eu submeto a apreciação do colegiado à minha decisão de não conhecer nesse aspecto. Alguém se contrapõe a isso? Muito bem. Unânime, afastadas colocações de cunho constitucional, em razão de tudo que eu disse. Passo a análise agora do argumento remanescente da recorrente, no caso, o pedido de que fosse flexibilizada a aplicação da penalidade. Sobre a instituição da DCTF e a exigência de sua entrega à Receita Federal, prescreve o Decreto-Lei 2124 de 1984, para artigo 5º, que eu reproduzo, não vou ler aqui, e aí vem as INs da Receita, no caso aqui dos autos da época, a IN 1110, a respeito da obrigatoriedade e dispensa do cumprimento da norma, ou seja, a entrega da DCTF. Eu reproduzo a IN, mas já posso antecipar que não há nenhuma prescrição no sentido de que a contribuinte, esse tipo de atividade, esse contribuinte estivesse dispensado da entrega da DCTF, ou seja, ele estava, de fato, obrigado à entrega. E também trago a penalização que está prevista lá no artigo 7º, inciso 2, que trata dos 2%, com a redução, como foi feito de acordo com o fiscal fez. E já vou agora às folhas 12. Pois bem, como o inciso 2 do artigo 7 prevê a aplicação da multa a razão de 2% ao mês ou fração, e a entrega fez-se além do vencimento do prazo, mas dentro do próprio mês, tem-se o que se conhece por mês ou fração, impondo a aplicação do percentual de 2% sobre o total dos tributos e contribuições que foram informados na DCTF pela EMAP. No caso, os valores que eu já falei no começo, que chegamos a R$ 593 mil. A leitura dos dispositivos legais e regulamentares não mostra qualquer possibilidade de flexibilização por absoluta falta de previsão legal, como sustenta a recorrente, exceto a redução acima referida, aqui de 50%, e menos ainda que possíveis falhas nos sistemas de transmissão adotados pelos contribuintes, como queda no sinal de internet, falta de profissional especializado, desconhecimento ou não entendimento da legislação, problemas particulares, ou como, no caso concreto, aspas, em decorrência de problema inusitado, a certificação digital de pessoa jurídica, instrumento essencial para realizar a declaração em comenta exatamente no dia programado para efetivar o feito,
O único equipamento habilitado para fazê-lo apresentou defeito técnico, impossibilitando a transmissão das informações. Fecha aspas, recurso voluntário, folha 69. Sejam esses casos, esses fatos, esses eventos, sejam permissivos para que se alargue qualquer prazo de entrega para cumprimento de obrigações acessórias, que, exceto quando devidamente definido pela autoridade tributária, são improrrogáveis e fatais, como no caso aqui tratado. Assim, mesmo que me sensibilizaram os argumentos da defesa de que a transmissão foi feita pouco mais de 9 horas além do prazo, literalmente pelo recurso voluntário, folhas 69, exatos, aspas, 9 horas e 27 minutos, fecha aspas, fato é que a norma é cogente, imperativa e não se pode dela fugir e cumpri-la. Ademais, como bem alertado pela decisão ACOF, aspas, quando o contribuinte deixa para cumprir sua obrigação ao final do prazo estipulado, assume o risco de incorrer em problemas particulares que culminam com o não cumprimento de sua obrigação tempestivamente, acordo da DRJ, folhas 63. Então, independentemente de ter havido ou não prejuízo ao erário, como arguído pela recorrente, é incontroverso o fato que ocorreu atraso no cumprimento da obrigação acessória, o que leva, inevitavelmente, à aplicação da multa como foi feita pelo fisco. Há uma regra legal de observância obrigatória pela fiscalização. Nesse tom, a jurisprudência administrativa do CARF é fatal e trago aí. E também nessa turma, sob a relatoria do conselheiro Leonardo Luiz Pagano, no acordo 1402.005.284, recente agora, de 19 de janeiro de 2021, emendado da seguinte forma: a falta de entrega da DCTF, quando obrigatória sob a apresentação, sujeita o contribuinte ao pagamento da multa correspondente. A multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória não se confunde com a multa lançada por descumprimento de obrigação principal. Desse modo, ainda que sensibilizado pelos argumentos, especialmente por se tratar de uma empresa pública, na qual certamente o Estado do Maranhão tem participação societária, entendo como irretocável o trabalho fiscal mantido assim por seus próprios fundamentos. E voto por não conhecer do recurso voluntário em relação aos temas de fundo constitucional e, no mérito, negar provimento mantendo as exigências. É o meu voto. Debates? Alguém quer se manifestar? Eu posso me manifestar no momento do meu voto. Eu gostaria, sim, mas eu deixo para me manifestar quando for votar. Ok, Júnior Pagano. Presidente, a questão relativa à alegação da recorrente recurso voluntário, de que houve um problema no sistema, não foi no sistema da Receita, mas foi um problema no sistema interno, ou seja, no equipamento da empresa, foi isso que eu entendi. Exatamente isso. Então não foi no sistema da Receita, entendi. No sistema dele, interno. Isso é só uma constatação. Eu também sou juiz do Tribunal de Impostos e Taxas, e lá, o julgador, nesses casos, ele tem a possibilidade de sopesar a multa, né? Em casos, assim, hipóteses extremas como essa, né? Que a recorrente atrasou apenas 9 horas, não deu 24 horas de atraso. Ela pagou, fez a declaração antes de qualquer procedimento fiscal. Nesse caso, a meu ver, deveria sim o julgador sopesar, até por fazer uma ponderação, né, pela proporcionalidade, razoabilidade. Mas, infelizmente, na legislação federal, em âmbito do CARF, o julgador, aqui neste caso, ele fica impedido de fazer isso, né? Até porque ele contrariaria a própria legislação, e nós não podemos. Enfim, só queria fazer esse desabafo, né? Porque, querendo ou não, a contribuinte vai ser compelida a pagar um valor alto por um erro feito por apenas 9 horas, né? E que ela realmente pagou tudo em dia. Enfim. Alguém mais? Obrigado, Pagano. Vou aproveitar e vou falar. Só para pontuar aqui, até, professor Fernando, eu realmente já até escrevi sobre isso. Eu acho que uma falha, na verdade, na legislação federal são sistemas de dosimetria de pena, que existem nas legislações estaduais, de um modo geral. Aqui no estado de Minas Gerais existe essa possibilidade, só que a legislação ela fornece esses parâmetros para o julgador. E eu acho que a gente deveria ter esses parâmetros não só em relação à dosimetria de obrigações acessórias, dadas essas circunstâncias, como, inclusive, em relação à obrigação principal. Tá?
e não ficar necessariamente limitado à questão dos 75 e 150, por exemplo, quando a gente está falando da obrigação principal. Mas realmente existe essa falha da legislação federal e o julgador aqui fica, na minha opinião, sim, de mãos atadas, porque era necessário que o sistema fornecesse, no meio da lei, isso é a minha opinião, critérios para que o jogador, dentro desses critérios, fizesse a dosimetria, o que não acontece, infelizmente. Alguém mais? Obrigado, Júnior. Alguém mais se manifesta? Marco? E aí, Ágaro? Alguém mais? Isso tudo que o Pagano falou e a Júnia, de fato, como eu falei no meu voto, sensibiliza-me exatamente por tudo que foi dito aí, também por ser uma empresa pública, em última análise, o próprio Estado, né? No caso, o Estado como órgão público, né? Mas a legislação é essa, e não há essa dosimetria como há, por exemplo, na multa de mora, que é previsto de 0,33% ao dia de atraso, né? Então, limitado a 20%. Nesse caso aqui, a única redução que tem é de 50%, então, meu voto é nesse sentido. Ninguém mais quer se manifestar, vou colher, então, o resultado. Eu não conheço o recurso na matéria do Fundo Constitucional e nego o projeto. Marco. Presidente, sem dúvida, a gente já enfrentou essa matéria e situações similares aqui de atraso de um dia, de entrega, vários outros momentos, a discussão, há uma alegação que geralmente acaba entrando num erro pretensamente excusável do contribuinte, mas a questão que nem o senhor expôs no seu voto, né, e é a minha posição, é que sempre que há um prazo a cumprir, há necessidade de um senso de vigilância do contribuinte, de ser cuidadoso, zeloso. Ele não teve aquele dia para entregar, ele teve um prazo para entregar. Então, que às vezes é de semanas ou meses. Tá? E ele não pode agora alegar que no último dia, lá por problemas internos, não conseguiu fazer a transmissão. A gente já enfrentou situações até bem mais dúbias aqui nas nossas discussões. E aí ele acaba resolvendo o problema interno e transmitindo com atraso de um dia, ou no caso aqui, 9 horas, que é uma coisa... Mas, infelizmente, há uma necessidade de vigilância dele quando há uma necessidade, quando está correndo um prazo. Eu já me manifestei aqui que eu não aceito, eu não admito a eventual excusabilidade de erros do contribuinte quando há um prazo vigente, tá? Por quê? Ele tem todo esse prazo para ser zeloso e cuidadoso, tá? Essa é a regra da legislação. Eu me sensibilizo, eu entendo os argumentos de proporcionalidade, tudo, eu entendo que são válidos, mas não, como o senhor já expôs o seu voto, não competentes na nossa esfera. Então, eu vou acompanhar o seu voto integralmente, tá? Porque eu penso exatamente na mesma linha, a aplicação simples da legislação do caso, e, dada a menção do patrono, aí, dar os parabéns pelo aniversário dele aí. Perfeito. Pagano. Presidente, eu cumprimento pelo seu voto, muito preciso e coeso, como sempre. Agora que o Marco comentou de erro excusável, me parece que seria uma hipótese a ser enquadrada, né? Se nós fizéssemos um paralelo da tese que nós aplicamos aqui ao Simples Nacional em relação ao erro excusável. Só que aqui tem um problema em relação ao erro excusável. A contribuinte tinha totais condições de saber exatamente o prazo e a data que era o limite, né? Não há uma confusão, nem sistêmica, nem de datas, nem documental. Então, infelizmente, nesse caso, eu também não aplicaria a tese do erro excusável, porque não há prova de que há algum indício de que tenha levado ela a algum erro de data para apresentação. Então, quanto ao erro excusável, infelizmente, eu também não conseguiria aplicar. Também, no início, quando eu escutei você falando que houve um erro sistêmico, eu achei que era um erro sistêmico da Receita Federal, mas o senhor já me esclareceu também que não foi. Foi um erro interno da própria recorrente, o que também
me levaria, se tivesse sido um erro feito pelo sistema da Receita Federal, a alterar meu voto, né, e entender que a recorrente foi prejudicada e ela foi impossibilitada de apresentar a documentação no prazo. Mas também não foi. Então, dessa forma, presidente, tendo aqui a impossibilidade de fazer a ponderação aplicando o princípio da proporcionalidade e razoabilidade na multa, eu sou obrigado a acompanhar o senhor, não obrigado por ser forçado, mas por cumprimento da legislação, eu vou acompanhar o voto do relator. Obrigado, Pagano. Prosseguindo, conselheira Carmen. Eu acompanho. Obrigado, Carmen. Conselheira Júnia. Com o relator. Iágaro. O relator, presidente, realmente nós não temos margem, sobretudo em face da súmula do CAF, né, foi citado no seu voto. Luciano. Presidente, eu entendo e acompanho, inclusive, o pensamento do Pagano e da Júlia. Entendo também que não se trata de erro excusável, porque foi apenas de uma parte, né? Foi a parte que deveria apresentar o sujeito passivo. O fato é que as alegações dos dois conselheiros, eles efetivamente têm fundamentos, mas, contudo, não tem o que fazer nesse caso. Efetivamente, nós não podemos analisar a constitucionalidade. Nesse caso, seria efetivamente analisar a constitucionalidade aí da multa. A legislação está lá, súmula 2 do CARF, artigo 26A do Decreto 235 nos proíbe, né, a competência para a gente fazer esta análise. Então, eu acompanho o senhor na integralidade. Obrigado, Luciano. Tiago. Acompanho o senhor, presidente. Então, por unanimidade, não conhecido o recurso da matéria constitucional, no mérito negado do provimento, julgamento encerrado. Doutor, parabéns pelo senhor, parabéns pelo seu aniversário, parabéns pela sustentação oral muito forte, muito sustentável, realmente, para fazer usando a palavra assim, praticamente a mesma palavra, mas, de fato, o senhor fez um trabalho muito coerente, mas a decisão segue as normas aqui da lei e do CARF. Tenha um bom dia para o senhor. Muito obrigado a todos, um bom dia e fiquem com Deus. Até logo. Até logo, doutor. Então, julgamento encerrado. Um intervalinho de 5 minutos, Marco Antônio.